Fafá, se uma pessoa morrer e não for enterrada, ela volta à vida como um zumbi ou morto-vivo? Primeiramente que existem várias coisas que a gente pode fazer com um corpo morto que não seja enterrá-lo, né? Dentro do Fabuverso, por exemplo, a gente tem os 4 deuses elementais, que é terra, fogo, ar e água, mais luz e trevas, que dentro do Fabuverso são considerados elementos. Então existem ritos funerários para para 3 dos 4 elementos. Que Hana, o deus da terra, você enterra o corpo morto, que aí tem toda a filosofia de que ele vai se decompor e vai nutrir a terra, então todos os alimentos que foram plantados, que deram a vida e foram base do alimento da criatura durante toda a vida, vai voltar para a terra. Então enterrar os mortos dentro do Fabuverso é uma versão de respeito para com o deus da terra. Tipo, a terra me alimentou durante toda a minha vida, agora que morri, o corpo vai voltar à terra. Essa é uma versão. Fogo. Também tem o incineramento, né? A queima do corpo, igual como existe no nosso mundo real. O corpo é incinerado, às vezes pode ser tipo naqueles barquinhos viking, pode ser numa pira, pode ser tipo, teve uma guerra, que o deus do fogo, né, o Creaturo também é o deus da guerra e do fogo, então quando tem muitos mortos, se tacam fogo neles, e então eles queimam na guerra para acabar aquele corpo, só sobrar as cinzas, então tem toda uma relevância também assim. E a água também tem jogar o corpo na água, né? Colocar num rio e deixar o mar levar, ou colocar um peso e deixar que ele viva no fundo do mar. Então vão ser os peixes, vai ser quase uma parada parecida com o deus da terra, né? O Hanar. Vai ser uma estrutura parecida com Talassos, que é o deus do mar. Então os corpos dos mortos também às vezes são jogados ao mar, principalmente com civilizações litorâneas ou insulares, né? Quem mora em ilhas e tal, existem essas linhas de raciocínio. O único que não tem um rito funerário, porque ele não gosta de mortos, que é meio longe de toda a versatilidade que o deus tem, que é o deus do ar, que é Ark, ele não tem ritos funerários. Ele não gosta dos mortos. Os mortos ou devem ser enterrados, ou devem ser queimados, ou devem ser jogados à água. Nunca devem ficar ao ar livre. Tanto que ele odeia, ele fica fedendo. O que é o fedor? É um cheiro desagradável, putrefato, espalhado pelo ar. Dizem que as almas, depois que saem do corpo, vão para o mundo dos deuses. Se ele não for enterrado, o deus do ar não gosta e fica evitando que ele entre no mundo dos deuses, deixa ele na terra. Então, no final das contas, existe mais possibilidades do personagem jogador ser amaldiçoado, ou não ter paz de espírito, sendo criado um fantasma, ou sendo criado um morto-vivo, deixando o corpo dele ao ar livre, né, do que enterrando. Outra parte da tua pergunta se não for enterrado num solo de igreja. Às vezes um solo sagrado não precisa ser só da igreja. Às vezes o rito funerário faz com que o solo fique sagrado. Existem magias de clérigo, que é tipo descanso, não sei o que o cara morre, mas não volta como morto-vivo. Não sei se é truque ou se é magia de primeiro nível, mas já é bem simples mesmo. Dá pra fazer no personagem pra ele não voltar à vida. E que mundo é esse que não enterra o cara e ele já volta como morto-vivo? Se for um mundo tipo, é uma parte do mundo que tem muitas trevas, então tem uma magia necromântica que emana de todo aquele território macabro, desconsiderado, um território amaldiçoado pelos deuses, e lá nesse estado, nessa cidade, nessa região, se não forem enterrados, eles voltam como mortos-vivos. Aí eu acho uma ideia interessante. Agora, tipo, todo mundo morrer em qualquer lugar. Morreu, não enterrou, volta como morto-vivo. Aí esse é um mundo muito maligno. Fafá, o bárbaro é o porradeiro ou o tanker da equipe? Antigamente, nas outras versões de D&D, que é tipo a 3, a 4, né? Porque no 2 o bárbaro existia, mas meio mais ou menos.
Tinha, mas não tinha, era meio um negócio meio monge, assim. E só um pontinho, não esqueçam dos superchats. Já temos 30 minutos de live, dá pra gente dobrar a quantidade de superchats que a gente já teve hoje. Vamos lá. Especial de Natal, superchat de Natal. Sim, voltando. O Bárbaro, ele era muito visto como ataque mesmo. Era pancadaria, era sanguinolência, é o matar um monstro, matar o bicho. Então tinha muito ataque. Na terceira edição, ele dava os ataques dele e os ataques... ele tinha penalidade no CA, mas ele dava mais dano e fazia não sei o que. E ele se lascava e tomava flechada e continuava batendo. Na quarta edição tinha um negócio lá, com umas regras de sangramento, que não lembro se era um terço ou se era um quarto dos pontos de vida. Que quando você chegava naquilo, você começava a sangrar, e às vezes o Bárbaro tinha uma vantagem quando ele começava a sangrar, que era tipo quando ele tava mais... tinha apanhado bastante, então ele ficava mais selvagem, causava mais dano. O Bárbaro, a estrutura básica do Bardo sempre foi dele causar mais dano, dele ser agressivo e o caramba 4. Mas na quinta edição ele veio e só tipo uma habilidade, aquela habilidade de... você tem resistência a dano de corte, contusão e perfuração, já mudou completamente a proposta do Bárbaro. Aí ele já virou bem mais tanque. Mas existem as possibilidades, né? Apesar do Bárbaro hoje, na quinta edição, ser bastante utilizado como um tanque, que ele aguenta a porrada, e não tem tantas possibilidades de encher o inimigo de porrada. Às vezes um guerreiro, um ladino, usando as habilidades, consegue dar mais dano do que o Bárbaro. Fácil. Aí tem que entrar em fúria, tem que fazer não sei o que. O Bárbaro acerta mais. Tem mais vantagem na jogada de ataque, o caramba 4. Mas de dano tem outras classes agora no D&D que estão melhor nessa parte de pancadaria. Mas de defesa, realmente o Bárbaro tá com tudo, rapaz. Você é um elfo ou um Papai Noel? É um Papai Noelfo. Caramba, ficou legal, né? Eu pensei que ia ficar muito ruim. Tá muito melhor do que eu imaginava. Pra ver como eu imaginava que ia ser ruim. Fafá, como deixar o combate mais dinâmico? O mago do meu grupo é extremamente lento de decidir que magia usar, deixando todos os combates extremamente chatos. Ele tem que entender como é que é a ficha dele, como é que tá rolando o jogo. Imagina, vai jogar Street Fighter, Mortal Kombat com teus amigos no Play 4, né? Play 5, sei lá. Se tu tem Play 5, faz um superchat hoje, hein? Que meu Play é o 3 ainda. Sorte que eu consegui passar do 2. Aí vai jogar Mortal Kombat com teu amigo. Aí quando vai começar o combate, round, tá lá galera, round, de lado ficou muito legal, né? Esse meu visual. Aí round 1, fight! Aí o cara dá pause. Peraí, deixa eu ver quais são os negócios aqui. É pra cima, quadrado, aqui é o Hadouken. Maluco, se quiser fazer isso uma vez, tudo bem. Fazer todo turno, aí não dá. Aí tu não vai ser chamado pra jogar Mortal Kombat na casa dos outros. Quer ver o command list na hora da pancadaria? Não, pô, já fica vendo o teu celular antes de começar. Quem será que... vou escolher o Jax, que é mais fácil. O mundo tá aí pra gente economizar tempo. A gente já perde um tempo pra caramba na semana. Aí se reúne com todo mundo. Aí vai lá jogar. Aí às vezes demora. Aí fica uma semana sem jogar. Aí tem que juntar todo mundo. Aí quando junta todo mundo, o cara fica 10 minutos lendo o livro. Peraí. Mas esse truque aqui, ele requer uma jogada de ataque? Ô, meu irmãozão. No D&D 5.0, uma das coisas que eu não gostei de 5.0, tem muita magia. Muita magia. O guerreiro tem magia. O ladino tem magia. Todo ranger no início tem magia. Paladino já começou com magia. O clérigo magia. Druida magia. Não sei o que é magia. Ou o cara tem magia, ou a classe tem possibilidade de conseguir magia no terceiro nível. Então... todo mundo tem que ficar ligado no que é magia. Às vezes os personagens vão ser alvo das magias. Então tem que ficar ligado. Não dá pra bobear, não. Esse negócio de colocar uma ampulhetinha, ou marcar no celular mesmo, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, depende de qual é a vibe da tua galera, né? Começa com 1 minuto e meio, qualquer coisa, se ficar muito, tu diminui pra 1 minuto. Tem que deixar dinâmica a situação. Aí o cara, perdi minha vez. No combate mortal... se perde a vez se o cara bobeia mesmo. Combate é igual fast food. As opções precisam ser pensadas anteriormente.
Esse Bertolini come muito no Burger King. Com certeza absoluta.